No livro de Juízes, no capítulo 2, nós temos uma passagem bastante interessante, a partir do verso 7, que diz o seguinte, preste atenção. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Muito obrigado a Deus pela tua santa e bendita palavra. Continua a nos abençoar em nome de Jesus. Que saiamos daqui, ó Deus, desafiados, transformados e consolados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. A sua vida, a minha vida, é o bem mais precioso que Deus nos deu. E dentro desse bem precioso que Deus nos deu, Ele nos deu para um propósito. E o propósito é servir a Deus, adorar a Deus, fazer a vontade do Senhor e ensinar aquilo que o Senhor tem dado ao nosso coração às próximas gerações. Esse é o nosso compromisso, criar nas próximas gerações o desejo, a vontade, a necessidade de buscar a Deus. E temos que fazer isso por nós mesmos, nós que conhecemos a palavra, nós que já tivemos uma experiência com Jesus, nós que já experimentamos a boa mão de Deus, nós que já experimentamos o milagre de Deus na nossa própria vida, nós não podemos ficar calados, nós temos que falar, contar, expressar. Essa é a maior pregação do Evangelho que eu e você podemos fazer. É contar às pessoas o que Deus tem feito em nossa vida. Quando nós olhamos a vida de Josué, Josué era um homem tão especial, e eu vejo um homem assim tão simples, um homem tão servo de Moisés, que serviu Moisés com fidelidade. Mas Josué tinha algo muito interessante, que Josué, ele via Moisés falando com Deus, se relacionando com Deus. Quando o povo acampava e reuniam-se e montavam suas tendas, o tabernáculo era montado, Moisés entrava no tabernáculo, Josué não podia entrar, ele ficava à porta do tabernáculo, e quando Moisés falava com Deus, trazia a palavra do Senhor, e quando Moisés saía do tabernáculo, todas as pessoas voltavam para suas tendas. Mas Josué, a Bíblia diz, que ficava lá na porta da tenda. Porque ele queria, da porta do tabernáculo, porque ele queria ter experiências com Deus. Ele queria experimentar. E foi o que aconteceu quando Deus recolhe Moisés, Deus escolhe Josué para conduzir o povo na conquista de Canaã. E no final da sua vida já, nós sabemos bem o texto, quando Josué vai dizer, olha, vocês escolhem a quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Não somente eu e a minha esposa. Eu e os meus filhos vão servir a Deus. Só que Josué morreu. E a Bíblia diz que quando Josué morreu e aqueles que viveram com Josué morreu, surgiu uma nova geração. Uma geração que não conhecia Deus. Uma geração que não tinha visto e nem ouvido
ou se ouviu muito mal contado, ou ignorou, não teve o interesse de conhecer Deus, o Deus que libertou o povo de Israel. E quando isso vai acontecer, algo triste se abate sobre o povo de Israel. O esquecimento de Deus. Eles esquecem Deus. É interessante você ver hoje a Europa, quase não tem mais igrejas evangélicas. Boa parte das igrejas, muitas delas históricas, muitas viraram museu, viraram casa de show. E, infelizmente, o Brasil está caminhando para isso. Muitas igrejas têm fechado as portas. Com esse tempo de pandemia, então, há muitas igrejas que vivem das ofertas, que vivem dos dízimos para poder pagar o aluguel. Muitas, infelizmente, têm fechado porque a pandemia revela para nós, e tem revelado para nós, esse tempo, 3 palavras: compromisso, inconstância e ignorância. Essas 3 palavras estão dentro da igreja. E nós precisamos estar atentos ao compromisso, ao inconstante e ao ignorante. Eu gostaria de exemplificar isso para você, mostrando, por exemplo, Abraão. Abraão era um homem comprometido com Deus. Não importa o que Deus pedisse para ele, ele ia fazer. Ele ia fazer. Quando Deus vai dizer para ele assim: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e o filho que você ama, e sacrifica ele para mim. Abraão deve ter pensado assim: olha, a última coisa que eu queria fazer era isso. Mas como eu vivo por aquilo que o Senhor quer e não pelo que eu quero, eu vou fazer. E ele ia fazer. Ele não pestanejou em nenhum momento, ele não duvidou em nenhum momento, ele ia fazer. No final não foi necessário, você sabe da história, Deus providencia um cordeiro e o filho dele é preservado. Isso chama-se compromisso. Comprometimento com Deus. A outra questão é a pessoa que não tem compromisso, é uma pessoa inconstante, ora é, ora não é. Por exemplo, você tem, depois que Abraão veio, você tem Isaac. Isaac era alguém que, ele era uma pessoa que buscava seu pai, mas era uma pessoa que no decorrer da sua vida, na criação dos seus filhos, você vê que ele era alguém que não ensinou a palavra de Deus para os seus filhos. Ele foi alguém que ficou meio marado. Você sabe que Isaac, ele foi o filho de um grande homem e ele vai se tornar o pai de um grande homem. Mas Isaac mesmo, na história de casamento familiar dele, você vê um problema muito sério, você vê preferência por filhos, você vê a não importância de chamar os filhos à repreensão, chamar os filhos à correção, à disciplina. Ele deixa os filhos meia solto, ele e a sua esposa Rebeca, e isso vai fazer com que os filhos não conheçam a Deus. E deu no que deu. Esaú era um homem que não estava nem aí para a bênção da primogenitura. Ele não estava nem um pouco preocupado em ser alguém que pudesse receber essa bênção e continuar o legado de fé do seu avô, do seu pai, até porque o seu pai não ensinou isso, e Jacó na mesma pegada também. E você tem então ali a geração que já não conhece a Deus. É claro que lá no final você verá José buscando a Deus e a história vai avançar. Mas você tem também, por exemplo, Davi. Um homem cheio de problemas, como eu e você. Um homem cheio de pecados, cheio de falhas.
mas um homem coerente. Um homem que, quando foi acusado do seu pecado, ele não delegou o seu pecado a Batseba, ele não delegou o seu pecado ao reinado, ele não delegou o seu pecado a Deus, ele bateu no peito e disse, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei. A culpa não é do povo de Israel, a culpa não é da mulher, a culpa é minha. Ao contrário de Adão. A mulher que tu me deste, me deu da fruta e eu comi. Jogando a culpa em Deus. Não é nem na mulher, jogando a culpa em Deus. E a mulher, por sua vez, jogando a culpa na serpente. E assim somos nós. Mas Davi era um homem coerente. Era um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem coerente. Ensinou a palavra de Deus ao seu filho. Teve vários problemas com os outros filhos, mas parece que ele tenta acertar na vida de Salomão, e Salomão começa bem. Bem demais. E quando assume o trono, Deus fala para Salomão, o que você quer que eu faça? O que você quer? Quer dinheiro? Quer riqueza? Eu quero sabedoria. E começou bem. E Deus deu sabedoria, Deus deu riqueza, Deus deu poder para ele. Mas só que Deus havia dito aos reis que eles não deveriam juntar riquezas, juntar cavalos para que criasse um grande exército e não ter mulheres. Não juntar mulheres. Ele tinha 1000. Ele tinha 1000. Olha o problemão que ele arrumou para a cabeça dele. E ele fez muitas alianças, e essas alianças e essas mulheres fizeram com que o coração dele se voltasse contra o Senhor. E ele começou a praticar a idolatria daquelas mulheres, porque da onde elas vieram era um contexto de idolatria. No final da vida dele, ele vai voltar para Deus. Ele vai se arrepender, vai voltar para Deus. Quando você lê Provérbios, Eclesiastes, você vai notando isso. Mas Salomão deixa o povo longe de Deus e atolado na idolatria. O seu filho, Roboão, também tem uma crise tremenda porque não consegue unir as tribos. Ao contrário, ele divide as tribos. Tudo isso porque estão na conta do inconstante ou do ignorante e não na conta do compromisso. Mas quando você vai caminhando e andando adiante do texto da palavra de Deus, você começa a notar que a importância do compromisso com Deus. Quando nós olhamos esses homens e olhamos, por exemplo, olhamos no Novo Testamento, a Bíblia refere aquele que é compromissado com Deus como quente. A Bíblia se refere àquele que não conhece a Deus como frio. E a Bíblia reconhece aquele que é inconstante como morno. E o que Jesus disse em Apocalipse com aquele que é morno? Estou a ponto de vomitar você. A Bíblia também vai conhecer aquele que tem um compromisso com Deus de espiritual. Aquele que é inconstante, morno, a Bíblia vai conhecer ele como carnal. E aquele que não conhece a Jesus como natural. Não é uma nova criatura, porque ainda não recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Agora, para esse pessoal chegar do natural para o espiritual, eles vão ter que passar pelo pessoal carnal. E aqui o desafio está aqui. O desafio de não ser compromissado com Deus, mas conhecer a história de Deus, o plano de Deus, mas não querer. É porque a vida desse pessoal aqui, eles trazem um mal, fazem um mal tremendo
a este mundo. Sabe por quê? Já viu alguém falando assim? Se for para ser crente como esse aí, eu não quero ser. Já ouviu isso? Ele está falando de quem? Esse pessoal está falando de Abraão, de Davi, de Paulo, de Pedro? Não. Esse pessoal está falando de gente que não se compromete com Deus para valer. É gente que conhece a palavra, mas vive na carnalidade. E o problema é que o crente morno, ele é conhecido também como o sal que perde o seu valor, o seu sabor. Ele se torna insípido. E a Bíblia diz que, Jesus contando, dizendo que o sal insípido só serve, o sal sem sabor, só serve para ser jogado na rua e pisado pelos homens. É interessante falar isso, porque ser pisado pelos homens, o sal insípido, significa que ele vai ser... Ele é sal. Ele é sal, tá, gente? Ele não deixou de ser sal. Só que ele perdeu o seu sabor. O crente que não cumpre o seu papel de compromisso com Deus, ele só serve para passar vergonha e sofrer. Ele sofre por causa da sua inconstância. Ele sofre porque ele quer participar do mundo, só que o mundo não te quer. E quando você vai para o mundo vai pisar em você. O mundo vai espizinhar em você, vai humilhar você, vai fazer chacota de você. O mundo não faz chacota de crente que ora, que busca a Deus. Ele pode não gostar, mas ele respeita. Porque ele sabe que aquela pessoa tem compromisso com aquilo que ela propõe ter compromisso. E o problema desse pessoal inconstante, irmãos, é que ele destrói a sua vida. Ele destrói a sua vida. Ele destrói o seu relacionamento com a sua esposa. Ele destrói o seu relacionamento com a sua família, com seus filhos, com seus pais. Ele destrói o seu relacionamento com a sociedade. Ele destrói e está destruído o seu relacionamento com Deus, porque não tem compromisso. Nós precisamos abrir os nossos olhos e dizer, o que eu sou? Eu sou compromissado com Deus? Eu sou inconstante? Eu sou natural? Eu sou frio? Eu sou carnal? Eu sou morno? Eu sou sal insípido? Ou eu sou aquela pessoa que é luz, que é colocada no alto e eu realmente levo a mensagem do Evangelho falando, pregando e vivendo? Nós precisamos abrir os nossos olhos, porque esse tempo, a qual nenhum de nós chegamos a viver o que nós estamos vivendo hoje, é tempo de nós olharmos para nós e termos a certeza se nós somos compromissados, inconstantes ou nós somos ignorantes quanto à palavra do Senhor. Nós precisamos, meus queridos irmãos, olhar a palavra de Deus, fazer esse desafio a nós mesmos, dizer, Senhor, eu quero buscar realmente a tua vontade. Eu quero realmente buscar fazer aquilo que o Senhor quer. Mas eu preciso, irmãos, dizer não. Preste atenção aqui para mim, olhe para mim. Você que está em casa também olhe para mim. Eu preciso aprender a dizer não para o meu coração. Não para a minha vontade. Parar de ouvir este mundo. Ser inconstante, ser carnal, é ouvir a voz do diabo mais que a voz de Deus. Ser inconstante, ser morno, é dar atenção àquilo que o diabo tem colocado no nosso coração, e não só o diabo, não, aquilo que está no nosso próprio coração também, a nossa vontade carnal, corrompida, desgraçada, que precisa ser transformada na graça de Deus. Eu preciso olhar para a minha vida e dizer, Senhor, em nome de Jesus, limpa o meu coração. Eu quero estar na conta do compromisso. Eu não quero estar na conta do inconstante, do ignorante. Jacó
Que nós falamos que o seu nome significa usurpador, no popular, enrolador, enganador, 171, né? A gente tem muitos, né? Enganou o pai, deu golpe no irmão, né? Foi para a casa do Titi Labão, descobriu que o Titi Labão, aonde ele estudou, Titi Labão se formou. Então, é a lei, quase que a lei do retorno, né? O que a gente faz? Deus ensinou a ele. Mas um dia, Jacó teve um encontro com Deus. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis 32, a partir do verso 22 ao verso 30, é uma das passagens mais lindas que tem. É o encontro de Jacó com Deus. E ele sai dali um homem transformado. Talvez Jacó falou assim, olha, eu não conheci o Deus que meu pai não pregou para mim. Mas eu conheci o Deus que meu avô pregou. Nós temos que olhar para os bons exemplos que nós temos na nossa vida, de pessoas que são compromissadas com Deus. E temos que sair desta área em que nós deixamos o diabo falar. E onde o diabo fala, ele coloca e potencializa no nosso coração a amargura, a dor, a tristeza, a ira, sem motivo aparente. Mas é o pecado que está dentro do nosso coração. Ele precisa ser arrancado. E nós precisamos tomar uma posição consciente. Consciente, não é uma posição tomada pela emoção, uma posição tomada por uma vontade só inicial, mas é uma decisão de dizer o seguinte, Senhor, eu vou deixar o Senhor fazer o que o Senhor quiser fazer na minha vida. Transformar a minha vida do jeito que o Senhor quiser transformar. Transformar a minha realidade do jeito que o Senhor quiser transformar. Mas eu quero andar na tua vontade. Tirar essa legalidade do diabo que a gente dá para ele de ficar trabalhando na nossa vida. E deixar Deus transformar o nosso coração. Porque se você não fizer isso, meu irmão, e se eu não fizer isso, nós vamos sofrer. Nós vamos estar longe da vontade de Deus. Nós vamos estar destruindo o nosso casamento. Nós vamos estar destruindo a nossa família. Nós vamos estar destruindo o propósito que Deus tem para nós. Billy Graham, num livro seu chamado O Cristão Fiel, uma antologia, O Cristão Fiel, ele diz o seguinte, que quando nós chegarmos no céu, provavelmente nós vamos ficar surpreendidos com tantas bênçãos que o Senhor queria derramar sobre a nossa vida. Ele faz até uma brincadeira, que você vai chegar lá no céu, Deus vai chamar você, vai abrir uma porta, você vai ver tantas bênçãos que Deus queria te dar. Eu falo, mas por que eu não recebi isso? Compromisso. Inconstante, ignorante. Mas se nós nos comprometermos com o Senhor, e isso é obra do Espírito, irmãos. A minha função e a sua função é abrir o coração. Ouvir a voz de Deus. Parar de ouvir a voz deste mundo. Parar de ouvir o que o mundo está te oferecendo, mas tapar os ouvidos para as coisas deste mundo e ouvir a voz de Deus. E Deus vai falar. Deus vai colocar no seu coração. Preste atenção. Ore a Deus, peça para o Senhor, aonde tem um pecado aqui na minha vida? Aqui, aí na internet, você que está na galeria aqui, aonde está o pecado na minha vida que atrapalha a minha vivência com os outros e com o Senhor? Aonde está? Mostra para mim. Mostra para mim. Vamos fazer essa oração? Quer fazer essa oração comigo? Quem quer fazer essa oração? Levanta a sua mão.
Todos nós temos que orar e pedir que Deus transforme a nossa vida. Feche seus olhos. Feche seus olhos e repita comigo assim: Senhor, em nome de Jesus, mostra para mim aonde eu não tenho te agradado. Revela para mim de forma clara, Senhor. Eu estou vendo, ó Pai. Eu sei aonde eu tenho pecado contra o Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos perdoe. Em nome de Jesus. Transforma a minha vida. Porque a partir de agora, Senhor, eu vou andar em compromisso com o Senhor. Quero estar na conta de Abraão, de Davi. Quero estar na conta de Paulo. Ó Senhor, abençoa a minha vida. Repreende todo o mal que está sobre a minha vida, Pai. Em nome de Jesus. Mas que eu esteja na Tua presença com alegria de coração e recebendo do Senhor a transformação necessária para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou assim, fique em pé. E nós vamos louvar a Deus, agradecendo a Deus as bênçãos que Ele tem derramado em nossa vida, nos comprometendo a fazer a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe neste propósito, que Deus abençoe a sua vida, que a sua vida seja diferente, seja melhor. Vai doer um pouquinho, porque tem muita coisa para Deus arrancar, né? Às vezes tem feridas que tá ali, né, cheio de pus e tem que arrancar aquela ferida, tem que limpar, tem que espremer para sair aquele carnegão do pecado, do inferno, mas Deus vai limpar. Amém? E vai transformar a sua vida e a vida da sua família. Que Deus nos abençoe.